Bom dia, nono ano A, nono ano B. Aula 7 de língua portuguesa. Espero que todos estejam bem. E aí, estão preparados? Hoje iremos estudar a transitividade. Lembra daquele mito e sinus vos? Li, o, a. Hoje é os pronomes com a função de objetos. Preste atenção, se liga aí. Uma revisão muito boa. Segue aí o nosso roteiro. Agenda 14/5/2020. Predicação verbal. Função sintática do verbo. Iremos ler também um texto, O Segredo dos Monges, certo? Iremos ter atividades e vocês irão responder para a próxima aula, a 98 e a 99. Separa teu material, separa tudo direitinho, foca no estudo e não se esquece, o sucesso é seu. Revisão maravilhosa, preste atenção, ó, predicação verbal. Só lembrando aqui do que seria predicado, o termo que contém o verbo que exprime aquilo que declara a respeito do sujeito. Anota aí, ó, o termo que contém o verbo que exprime aquilo que se declara a respeito do sujeito. E o que seria o sujeito? É o termo com o qual o verbo estabelece uma concordância de pessoa, seja ela em primeira, segunda e terceira pessoa, observando também o singular, o número, se é singular ou plural. Então, segue aí essa estrutura. Eu tenho um sujeito, que é o termo com o qual o verbo estabelece uma relaçãozinha, tem que concordar, porque se não concordar, ó, vai ter briguinha aí na concordância. Aí você tem o predicado, termo que contém o verbo que exprime aquilo que se declara. Hoje iremos estudar aí, preste atenção na tela, ó, predicação verbal. A predicação verbal trata da relação existente entre o verbo e o seu sujeito, quanto à transitividade e os verbos podem ser. Então, veja, eu tenho aí tipos de verbos que você encontra no predicado. Eu tenho o verbo de ligação, tá? Que você depois iremos falar sobre isso, que é o PTS, é a qualidade. Só que aqui na predicação verbal, veja só, lembrei aí a nominal. A nominal está ligada aos nomes, às qualidades. Já a predicação verbal são os verbos de ações. Dentro desses verbos de ações, você vai ter aí, ó, transitivo e intransitivo. Se liga aí, ó. Intransitivo são os verbos de predicação completa. Não precisa de complemento. Eles possuem um sentido, ó, beleza, ótimo, tá? Não existe complemento e é notório nos exemplos, observa aí, ó, Lampião morreu. Eu não preciso mais de nenhum complemento. Um menino sumiu. O avião caiu. Então, o verbo intransitivo não precisa de complemento. Já o transitivo, ele requer, ó, são verbos de predicação incompleta. O verbo precisa de seu complemento. E esses complementos são representados pelo objeto direto e indireto, ou os dois ao mesmo tempo no predicado. Então, eu tenho aí transitivos diretos, certo? Que exige um complemento sem preposição. Ó, coloca aí essa dica, ó, sem preposição. Lembra da folhinha que eu entreguei a vocês, que a gente está esquecido aí das preposições? Pega a folhinha e dá uma revisada. É notório que Ana ama Roberto. Daí você faz a pergunta ao verbo. Ana ama quem? Roberto, eu não preciso de preposição. Já os verbos transitivos indiretos exigem um complemento com preposição. Ana gosta de quem? Ó, de Roberto. Esse de é uma preposição. Se liga aí, ó, não se esqueça. Os transitivos diretos sem preposição. Os transitivos indiretos com preposição. Então, lembre-se que você, quando for fazer essa divisória, você passa um tracinho aí, ó, em Ana. Circula o gosta, que é o verbo significativo, por isso que ele é um predicado verbal. E você observa aí depois do verbo se tem preposição. Observa que o seu exemplo é Ana gosta de, ó, por isso que é objeto indireto. Olha o outro anterior. Ana ama Roberto. Ama no verbo não tem preposição para chegar em Roberto.
Quando pode ser os dois, professor? Ó, transitivos diretos e indiretos, conhecidos também como bitransitivos. Por que bitransitivo? Pode ser os dois. Existem dois complementos, certo? Um com preposição, outro sem. Roberto ofereceu flores a Ana. Observa aí, ó. Roberto ofereceu o quê? Ó, o quê? Objeto direto, flores. A quem? A Ana. Então, esse a Ana, esse a tem uma função de o quê? De uma preposição. E aí, conseguiram identificar tudo direitinho? Vou citar aqui alguns outros exemplos. Anota aí no teu caderno. Fora esses exemplos daí, eu darei outros. Ó, na avenida, os guardas multavam alguns carros. Na avenida, os guardas multavam alguns carros. Aí você chega lá no verbo multavam, ó. Multavam o quê? Alguns carros. Eu tenho aí um objeto direto. O complemento aí desse predicado, não é isso? Ó, eu tenho um predicado verbal, porque são verbos de ações. O complemento desse verbo, alguns carros. Então, quando você faz a pergunta ao verbo, é notório que não há preposição. Preste atenção na outra dica. Nós sempre confiamos em você. Olha o em aí, ó, preposição. Então, eu tenho aí um transitivo indireto, ó, porque nós sempre confiamos em quem, ó. Quem, ó. Aparece aí o em, ó. O advogado, outro exemplo, ó, o advogado entregou os documentos ao juiz. O advogado entregou o quê? Os documentos, seria o de. Ao juiz, seria o e. Esse ao entra como preposição, tá? Se liga aí nessa dica, tá? Anota tudo direitinho, qualquer coisa só é perguntar. Função sintática do verbo. VL é o verbo de ligação. Lembra que é a qualidade. Olha o que diz aqui. Não indicação, serve para ligar o sujeito à qualidade dele, a um predicativo. Lembra do PTS, qualidade, predicativo do sujeito. Já o VI, né, ele pode ser classificado como verbo intransitivo, certo? Aí as siglas. VTD, verbo transitivo direto. VTI, verbo transitivo indireto. VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Estes representam uma ação. VL representa o quê? Dá uma qualidade ao sujeito. Só para lembrar aí, ó, VL, né, predicado nominal, só vem do predicado nominal, qualidade ao sujeito representado pelo PTS. Sim, outra coisa, VTD, VTI, VTDI são chamados também de PTO, são representantes dos objetos, certo? Lembrando que esses representam uma ação. O segredo dos monges. Façam a leitura desse texto. Fala sobre a história do cacau, da onde surgiu, certo? Veio lá desde a época da família real dos nobres da corte espanhola. Façam a leitura para discutirmos algumas questões sobre o mesmo. Questão 1. Na passagem, enquanto os nobres degustavam nos salões, o verbo transitivo direto degustava exprime um fato. Ó, verbo transitivo direto sem preposição, mas precisa de complemento, mas sem preposição. Letra A, repentino na vida dos nobres. Letra B, frequente na vida dos nobres. Letra C, efêmero na vida dos nobres. Letra D, de dado, imprevisível na vida dos nobres. Então, se ele pede o verbo transitivo direto, degustava, já estava afirmando que ele é transitivo direto, não tem preposição, mas precisa de complemento, exprime um fato frequente na vida dos nobres. Letra B seria a correta. Essa questão é maravilhosa, principalmente para você substituir. Lembra aí dos pronomes? Qual a função dos pronomes? Substituir os nomes. Em um texto, para não ficar repetitivo, você usa os pronomes oblíquos. Ó. Lembra aí das aulas de redação,
certo? Então, a gramática unida aí, ó, com redação, ó, isso é fundamental. Os religiosos foram autorizados a consumi-lo, para não colocar o nome do, né? Foi substituído pelo ló. O termo ló, complemento do verbo transitivo direto, consumir, retoma o quê? A, mel. B, o chocolate com açúcar. C, o chocolate. Ou letra D, o licor da manteiga de cacau. Qual seria a alternativa correta aí? Olha aí na tela, ó. Os religiosos foram autorizados a consumir ló. Esse ló seria o chocolate. A questão correta seria a letra C. Amei essa questão. No terceiro parágrafo, olha aí o terceiro parágrafo, o verbo transitivo direto, capturavam, tem como sujeito os monges, voltem ao texto, ó, os visitantes de outros países, letra B, letra C, marinheiros ou letra D, barcos espanhóis. Vejam aí, ó, no terceiro parágrafo, o verbo transitivo capturavam. Quando você volta ao texto, a resposta correta seria a letra C. Ó, letra C, marinheiros, tá? Beleza? Quem foi que acertou? Essa é muito fácil, Espero que todos acertem, viu? Na oração, fizeram o primeiro chocolate em barra. O verbo fizeram é transitivo direto. Por quê? De graça. Transitivo direto. Por quê? Tem sentido completo? Não, porque não é intransitivo. Precisa de complemento sem preposição? Sim, ó. Complemento sem preposição. Volta lá na frase, ó. Fizeram o quê? O primeiro chocolate em barra. O primeiro chocolate em barra. Não tem presença de preposição aí próximo ao verbo. Letra C, precisa de complemento com preposição? Não. Precisa de dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição? Também não. Então, a questão correta seria a letra B de bola. Quinta questão ainda sobre o texto. Classifica os verbos sublinhados quanto à transitividade, atentando-se para a indicação a seguir. Número 1, verbo transitivo direto. Número 2, verbo transitivo indireto. 3, verbo transitivo direto e indireto. Os espanhóis confiaram, ó, o verbo já está grifado, o segredo apenas aos monges. Então, você faz e pergunta ao verbo. Os espanhóis confiaram o quê? O segredo. Então, eu tenho aí um OD. Para quem esse segredo? Aos monges. Então, esse aos é uma preposição. Então, qual o número seria aí dessa classificação? 3, né? O segredo OD, aos monges OI. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Começaram a vazar as primeiras informações sobre o chocolate. Você tem aí, ó. Observa o verbo aí, começaram. Então, começaram a vazar as primeiras informações sobre o chocolate. Você tem verbo transitivo indireto, porque tem presença de preposições. Em 1825, criou o quê? Uma prensa. Então, essa prensa é OI. Então, segue a sequência aí, ó. 3, 2, 1. Quem foi que acertou? Seu livro. Pega aí o seu livro na página 95. Transitividade verbal. A transitividade verbal corresponde ao estudo do comportamento do verbo na oração. É com base na ocorrência da transitividade verbal que se analisa a incidência de uma ação ou de um fato, de uma qualidade, de um estado ou de um modo de ser do sujeito. Quanto à transitividade verbal, pode ser verbo intransitivo, verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Pode ser os dois ao mesmo tempo, tá? Então, verbo intransitivo, olha aí, apresenta o sentido completo, não exige complemento. Pode vir acompanhado por uma circunstância que chamamos de adjuntos adverbiais. Algumas pessoas
confunde esses adjuntos adverbiais com complemento, tá? Professora, como é que eu vou saber? Observando o sentido, o contexto da frase, e você vai avaliar se esse verbo precisa ou não de complemento. Se não precisa, ele será intransitivo. Sabe por que as havaianas escolheram a arara como símbolo da nossa fauna? Porque as araras voam em pares. Porque as araras voam. Pontos. Completam. Não precisa de nenhum complemento. Então, o verbo voam é verbo intransitivo, porque não precisa de complemento. Segundo pontinho. Verbo transitivo, conhecido como VT, necessita de complemento para constituir o predicado, porque não tem sentido completo. Esse complemento pode ser seguido ou não de preposição. Por isso, os verbos transitivos podem ser verbo transitivo direto, conhecido também como VTD, apresenta um sentido, certo, incompleto, ou seja, precisa de complemento, precisa dar esse complemento ao verbo. As mulheres rendeiras jamais podem perder a linha, jamais podem perder o quê? Quando você faz essa pergunta ao verbo o quê, é notório que não há presença de preposição. Então, pelo fato de não ter presença de preposição, ele é chamado de verbo transitivo direto, conhecido como OD. Verbo transitivo indireto apresenta o sentido incompleto e exige um objeto iniciado por preposição, isto é, um objeto indireto. Quando o pé direito pensa em sambar na avenida, o pé esquerdo pensa numa piscina. Então, ao lado dos verbos é notório a presença de preposição, por isso que ele é chamado de objeto indireto. Vejam aí, em sambar e numa piscina são esses complementos do verbo e os dois estão aí, né? Veio acompanhado por preposição. Letra C, verbo transitivo direto e indireto, conhecido como VTDI. Apresenta o sentido incompleto e exige dois complementos, um objeto direto, que é conhecido como OD, e outro como objeto indireto, que é conhecido como OI. Design encontraram. Encontraram o quê? Resposta para um dos maiores mistérios do universo. Observa aí, encontraram o quê? Uma resposta. Para quem? Para a preposição, um dos maiores mistérios do universo. Então, você tem a presença aí de verbos, um verbo, e um complemento dele, o primeiro é OD, e o segundo vai ser o quê? OI. E aí, no último pontinho, você tem falando um pouquinho sobre o verbo de ligação, conhecido como VL. Serve como elemento de ligação entre o sujeito, verbo de ligação, e depois vem o quê? A qualidade. Então, segue aí, primeiro, sujeito, verbo de ligação e a qualidade. Essa qualidade, certo? É um estado ou modo de ser do sujeito. Então, você tem aí, escolha uma saia, uma blusinha, um par de havaiana, né? Veja que ele tá lá no finalzinho aí nessa frase, tem assim, você está arrumada. Você, sujeito, está, verbo de ligação, arrumado, uma qualidade que chamamos de PTS. Vejam aí as siglas destacadas, predicativo do sujeito é chamado de PTS. Então, o verbo de ligação, ele vem acompanhado por uma qualidade. Segue aí, estudem, isso é muito, muito importante. Na página 96 ainda, objeto representado por pronomes oblíquos. Os objetos podem ser representados por pronomes oblíquos para evitar a repetição de um termo, por exemplo. Mas é importante lembrar que algum desses pronomes pode funcionar somente com um objeto direto ou objeto indireto. O, a, os e as, sempre objeto direto. O anúncio estava pronto, mas a agência não o entregou na data combinada. Esse O, ele representa o que? Um objeto direto. Li e li são sempre objetos indiretos. Não pedi a ele as novidades, pedi-lhe rapidez nas informações. Então, ele sempre vai ser objeto indireto. Minucitivos. Minucitivo.
pode ser transitivo direto ou indireto. Isso depende do verbo a que estão associados. Sempre te vejo na redação do jornal. Veja, sempre te vejo na redação do jornal, você pergunta o quê? Quando você faz essa pergunta ao verbo, certo? É notório a presença de OD. O jornalista já te entregou o livro de ética. O jornalista já te entregou o livro de ética. E você pergunta de quem, em quem, para quem, com quem. Quando você faz essa pergunta ao verbo, você observa se vem com preposição. E se vier com preposição, você literalmente já sabe que é OI. Os pronomes oblíquos na função de objeto. Então, esses pronomes oblíquos têm função de objeto na função sintática. Outros têm a função sintática definida pela sua transitividade, do verbo ao qual serve de complemento. Veja esses quadros a seguir, dos pronomes que integram cada um desses grupos e alguns exemplos desse caso. Preste atenção, ó. Você tem aí, ó, os primeiros grupos do objeto diretos. Deixa eu dar uma circulada aqui, ver se eu consigo conseguir, ó. Você tem aí os, as, los, las, nos e nas. São, certo, os pronomes oblíquos que faz referência ao o, de. Lis, olha aí, ó. Esse aqui faz referência ao objeto indireto, ou lis, no singular ou no plural. Imite-se nos vos, ó, podem ser tanto objeto direto, preste atenção, ó, tanto eles podem ser objeto direto, quanto ele pode ser objeto o quê? Indireto. Se liga aí, ó, tanto ele pode ser objeto direto como indireto. Para analisá-los corretamente, basta verificar se eles completam o sentido de um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto com preposição. Segue aí outros exemplos. O pai deixou-as em casa. Deixar, verbo transitivo direto. As, objeto direto. Espero-te na estação. Esperar, ó, verbo transitivo direto. E o ti, ó, de. Lembre-se que você faz sempre a pergunta o que, quando for o, de. O prefeito pensa que todos o apoiam. Observa aí que o o tem a função do pronome oblíquo em função de objeto. Ele é OD. Apoia é verbo transitivo direto porque é apoiar alguém ou alguma coisa. Certo? Objeto indireto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo. Olha aí, ó. Vem sempre regido de preposição clara ou subentendida. Atua como objeto indireto os pronomes li, lis, mi, ti, si, nos, vos. Não obedeço a meus pais. Observem aí que vem presente, é fácil notório. A funciona como uma preposição. Agora vejam esse exemplo com pronomes oblíquos. A escola já lhe enviou o relatório de notas. Esse li é OI, certo? Sempre quando vier li, lis, é objeto indireto. Enviou funciona como verbo transitivo indireto, ou seja, ele tem dois complementos. Um é OI, que é o li. O relatório de notas é o OD. A escola enviou o relatório de notas. A escola enviou o quê? O relatório de notas. Então, eu tenho objeto direto. A escola, esse li, ele está substituindo, certo? Então, essa substituição a quem? Enviou a quem? Enviou li a quem? Enviou OI. Vejam aí que interessante, né? Os pronomes oblíquos, me, ti, si, nos, vos, pode ser objeto direto ou indireto. Para determinar sua função sintática, podemos substituir esse pronome por um substantivo. Ó, grifa aí, ó, por um substantivo. Se o uso da preposição for obrigatória, então se trata de um objeto indireto. Caso contrário, será o objeto direto. Por exemplo, Roberto me viu na escola, substituindo-se o me por um substantivo qualquer. Roberto viu um amigo na escola. Veja que a preposição não foi usada, portanto, o me é objeto direto. Observe o próximo exemplo. João me telefonou. Substituindo o me por um substantivo qualquer.
João telefonou ao amigo. A preposição foi usada, portanto, o me é objeto indireto. Estuda, estuda, estuda. Pronomes oblíquos com funções de objeto direto e indireto. É fácil ao mesmo tempo, não, né? Precisa se analisar um pouquinho, né? Então, estuda, ó. Faz o resumo de estudo, foco no sucesso e na aprendizagem. Bom dia, até a próxima aula. Se liga aí nessa frase, ó. O melhor telhado é aquele construído através do conhecimento. Cada um corra atrás do seu. Até a próxima!